Mereça ser feliz. Superando as ilusões do orgulho, de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermancy Dufour. Capítulo 6. Inteligência intrapessoal. Abre aspas. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Fecha aspas. Abre aspas. Em conhecerem todas as coisas. Fecha aspas. O Livro dos Espíritos, questão 967. O estudo dos pilares básicos da boa convivência é como janela que se abre para o grande sol da experiência e da felicidade. Conviver é possibilidade conferida a todos. A boa convivência, porém, é para quem deseja crescer e educar-se. Boa convivência não é somente polidez social. Consignemos como pilares dessa arte de relacionar o auto-amor, o autoconhecimento, o afeto e a ética. Estudemos alguns ângulos do amor a si mesmo, por se tratar de pilar mestre das relações saudáveis, duradouras e gratificantes. Sem conviver bem consigo, amando-se, não haverá harmonia nas interações humanas com o outro. A vida que nos circunda é rica de elementos indutores do mundo íntimo. Nenhum deles, porém, é tão expressivo quanto o contato interpessoal. Respostas emocionais são acionadas a partir da convivência, desenvolvendo um novo mundo de sentidos para quem dela faz parte. Renova-se a criatura a cada novo contato. Cada episódio da interação humana é um convite ao crescimento, ao estabelecimento de novos valores na intimidade. Mesmo os desacordos e desencontros constituem escolas oportunas de reflexão e reavaliação da vida pessoal. Analisemos um fato ilustrativo da rotina humana. Um coração amigo, em um momento de atribulação íntima, discutia celebremente com as imagens mentais que formulava acerca de um ente querido de sua convivência. Envolvido em suas mentalizações, discutia, revidava, e era tão descontrolado seu estado emocional que gesticulava mãos e rosto sem se dar conta que as pessoas à sua volta lhe observavam, uns com preocupação, outros com chacota. Ele estava em plena fila de um banco para quitar uma conta telefônica. Esse tem sido um quadro comum, o retrato fiel de como lidamos conosco em relação aos outros. Um dos pilares da boa convivência, se não o principal. Nesse caso, o companheiro estava em litígio com os seus próprios sentimentos relativamente a alguém. Era uma briga mental. Esse estado de ensimesmamento, a vivência mental das relações, tem sido uma tônica dos dias atuais. Face ao contínuo mascarar do mundo íntimo que o homem moderno tem se imposto na garantia da satisfação de seus fins em sociedade, nem sempre podendo externar o que sente a quem deveria, então passa a formular para si mesmo o que gostaria de expressar a outrem, ante as pressões internas das discordâncias, dos agastamentos, das traições, dos gestos impensados e de tantos outros lances dos conflitos do relacionamento. A questão em análise é fundamental para o entendimento dos laços que construímos com as pessoas de nossa rotina diária. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência consigo mesmo é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Tal princípio consagra a necessidade de revermos os males da convivência prioritariamente em nós mesmos, antes de quaisquer cobranças ou transferências de responsabilidade.
é o imperativo de estabelecermos acordos conosco a partir de um balanço e avaliação, sobretudo, que envolva os atos que nos vinculam a esse ou aquele coração. Ainda que alguém divida conosco a rotina dos dias ou as circunstâncias passageiras e seja necessitado de corretivo, precisamos habituar a sondar as nossas disposições íntimas antes de qualquer investimento no outro. Estar consciencialmente ajustado para somente depois partir de forma elevada em direção às necessidades do crescimento alheio, pois do contrário perdemos a autoridade e o controle necessários para ser agente de educação e alerta para o próximo. Consideremos ainda que muitas vezes, após nossos autoexames, poderemos perceber mais claramente a necessidade de mudança, tão somente em nossos atos e decisões. O descuido nesse setor da conduta nos leva a detectar obstáculos somente na órbita dos que partilham-nos as vivências, enseguecendo-nos para as descobertas extraordinárias que poderíamos fazer sobre nós próprios, quando dispomos ao mergulho no estudo das nossas reações uns frente aos outros. Essa postura é a bússola das relações, indicando-nos a hora de calar, o momento de agir, o instante de corrigir, a ocasião de discordar e o ensejo de tolerar. Leis que conduzem-na ao patamar da caridade. Essa interiorização, estudada pelas modernas ciências psicológicas, recebe o nome de inteligência intrapessoal, competência pela qual dominamos amplo espectro de habilidades como a empatia, a assertividade e a autorrevelação. A socialização, princípio contido nas leis naturais, estabelece o encontro das singularidades humanas, objetivando, sobretudo, essa viagem à intimidade da individualidade. Quanto mais rápido penetramos nesse caminho educativo, mais identificaremos as razões das refregas do relacionamento, conquistando paz e alegria nas relações, visão e equilíbrio para conosco. Face ao exposto, conclui-se sobre a indeclinável necessidade de avaliações permanentes no trabalho da autodescoberta, estudando os reflexos perturbantes das relações que edificamos, a fim de aquilatarmos com exatidão a origem de nossas reações. Destacando o mal no outro, ativamos fios magnéticos de atração que nos ligam a essa energia que passamos a consumir e digerir no campo mental, detonando a crise íntima, que poderá ser sustentada por adversários espirituais astutos. Dessa forma, mantemo-nos aferrados à sombra de nós mesmos e sempre deflagramos maus sentimentos com os quais enveredamos pelos desencontros e aborrecimentos da convivência, porque sempre estaremos propensos a focar o negativo, as imperfeições. A opressão dos conflitos é mantenedora da fuga de si mesmo, e o auto-amor somente ocorrerá quando dispormos ao autoencontro, à redefinição da autoimagem, que oculta mazelas, à retirada da máscara, voltar o espelho da mente para si, interiorização. Estar bem consigo é pilar essencial da boa convivência. Fazendo assim, partimos em direção ao próximo com o melhor de nós, aptos a vitalizar as relações com o alimento do bem e do amor, convertendo-nos em fulcros irradiadores de paz e contentamento, que serão fortes atrativos de enobrecimento e cooperação onde estivermos, transmitindo esperança e educação para os que se encontrem no raio de nossas ações.
urge fazermos o aprendizado do auto-amor, dialogarmos com a intimidade, indagar de nossos sentimentos a razão de sua existência, procurar os acordos íntimos. Se não aprendermos a gostar de nós, a nos aceitarmos, não conseguiremos a fluência do amor ao próximo. Uma convivência pacífica com as imperfeições, a caridade conosco, será fonte de apaziguamento e elevadas emoções. Nesse aprendizado, espera-nos a grande lição de trabalharmos pelo desenvolvimento de nossos potenciais divinos. Ao invés de ficarmos lutando contra mazelas, faremos o serviço de laborar a favor de novos valores, prestigiando o positivo. Sem querer exterminar o passado, haveremos de aprender a transformá-lo. Esse será o iluminado labor de conquistar a nossa sombra, amando-a, sem recriminações e culpas, sintonizando a mente no ser de luz e paz que existe embrionário em cada um dos filhos de Deus, adentrando definitivamente o patamar declinado na resposta dos sábios guias da humanidade, a Kardec. A felicidade dos espíritos superiores consiste em conhecerem todas as coisas, e nós inferimos, inclusive a si mesmo.